Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 11. Provérbios 11, eu quero ler com você hoje os versos 24 e 25. E é claro, antes de ler esse texto, quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal e para estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. A melhor decisão que você pode tomar essa semana, que você pode tomar hoje, é criar uma rotina diária de começar o dia ouvindo a voz de Deus. E não há forma mais confiável, não há forma mais confiável de ouvir a voz de Deus do que lendo a palavra. Essa forma é mais confiável do que até a profecia mais detalhada que você possa ouvir. Tem gente que diz assim, Tiago, mas fulano de tal revelou até o meu CPF, revelou até o meu RG. Até a Riachuelo sabe teu RG, até a C&A sabe qual é teu CPF. Mas a Bíblia, meu irmão, ela tem direção profunda para todas as áreas e para todos os dias da sua existência. Então não tem melhor forma de começar o dia do que lendo a palavra de Deus, do que meditando nela. Sei que tem pessoas que assistem durante o dia, né, não conseguem ver pela manhã por conta de alguma questão diária, e não há problema nenhum. O mais importante não é o horário em si, o mais importante é a mensagem. Nós estamos sendo alimentados por essa mensagem dia após dia. Isso vai trazer um sustento, uma provisão, uma graça muito especial. Então vem com a gente, se inscreve no canal, mas eu te convido a não ser apenas mais um inscrito, a não ser apenas um número, né? Vou me inscrever aqui para dar um apoio, dar uma força. Não, se for assim, nem venha. Se for assim, não vai adiantar. Porque o nosso interesse não é crescer uma métrica. Nosso interesse é, de fato, ter você conosco aqui para a gente crescer juntos, para nós crescermos juntos na palavra de Deus. Tá bom? Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25, vai dizer assim, ó. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Já outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza, perdão. Esse termo aqui, gente, há quem dê, né, para quem está ouvindo, às vezes a pessoa está no trânsito, não está lendo a Bíblia, está só ouvindo, esse termo há é do verbo haver, H-A, verbo haver, há quem dê, existe quem dê, tem quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Verso 25, o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Mais uma vez, o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós temos uma comunidade do discipulado, inclusive o link para acessar ela está aqui no comentário fixado. Sempre deixo no comentário fixado 2 links. O link do nosso grupo de WhatsApp, é um grupo exclusivo fechado, só quem está lá recebe material específico, que eu não posto nem aqui no YouTube, nem no Instagram, em nenhuma outra rede social, só lá. Então vem para o nosso grupo de WhatsApp e também eu deixo sempre o link da nossa comunidade do discipulado, onde a gente estuda mais profundamente a palavra de Deus. Tem um embasamento maior, a gente tem mais tempo, a gente consegue aprofundar mais. Aqui no devocional é apenas uma coisa introdutória, uma coisa mais rasa, mais suave para a pessoa ter uma leitura bíblica, né, bem rotineira. Lá na comunidade a gente estuda mais profundamente. Então a gente tem vários módulos lá e dentro desses módulos tem as suas aulas. E no módulo Disciplinas Espirituais, eu fiz questão de fazer uma aula só sobre generosidade. Estudou profundamente lá o que é generosidade. E eu penso que a melhor forma de nós começarmos a falar sobre generosidade é enfatizando que a generosidade faz parte da identidade de Deus. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus santo, Ele é justo e Ele também é generoso, dentre outras coisas. Então, a generosidade, que faz parte da identidade de Deus, ela pode ser vista de diversas formas. É óbvio que eu poderia passar aqui dias e dias e dias falando da generosidade de Deus e eu não me esgotaria e eu nem me repetiria. Mas eu quero trazer 3 momentos onde a generosidade de Deus está bem nítida na história. O primeiro deles é na criação. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano no 6º dia, né? A criação ela acontece em 6 dias, no 7º dia Deus descansa. Aí você vê ali, primeiro dia, haja luz, houve luz. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Aí Deus vai criando cada coisa. E no 6º dia ele cria o homem. Ele cria o ser humano. Quando Deus cria o ser humano,
toda a ordem criada já existia. O ser humano não precisou ficar esperando Deus criar o sol, Deus criar a lua, Deus criar a fauna, Deus criar a flora. Não, já estava tudo pronto. Quando o ser humano nasceu, ele não precisou se esforçar para criar nada. Já estava tudo aqui. Alguns estudos vão comprovar isso, é de fácil acesso, você pode dar um Google e verificar o que eu estou falando. Mostram que se a Terra fosse um pouco mais afastada, ou um pouco mais próxima do Sol, nas duas opções ela seria inabitável. Se ela fosse um pouco mais afastada do Sol, o ser humano não conseguiria habitá-la e morreria de frio, morreria congelado. Se ela fosse um pouco mais próxima do Sol, o ser humano derreteria de calor. Então, não apenas o universo, mas o planeta que nós habitamos, ele foi preparado especificamente para o ser humano. E aqui nesse planeta que Deus criou, no universo, né? Mas em especial no planeta Terra que nós habitamos, aqui existe a provisão necessária para todas as gerações. Desde Adão e Eva, o primeiro casal, até os dias de hoje, e as estatísticas vão dizer que hoje existe cerca de 8 bilhões de pessoas aproximadamente, estou arredondando, né? 8 bilhões de pessoas no mundo. E todas as pessoas de todas as gerações, de todas as épocas, encontraram seu sustento a partir da terra, a partir do que Deus já deixou aqui para a gente cultivar. Plantas, animais, remédios, uma série de outras coisas, uma série de derivados disso. Até mesmo coisas que são tidas como, qual a palavra mesmo? Como, não é artificial não, gente, como sintéticas, né? Por exemplo, um remédio que você toma na sua casa, que vem um comprimido, vem uma cápsula, até mesmo aquele remédio é uma substância que outrora Deus criou. Ou se for uma substância criada pelo homem, uma substância criada a partir de algo que Deus criou, não é verdade? Então, o Senhor Deus, ele revelou a sua generosidade na criação. E o Senhor Deus também, ele revelou a sua generosidade na redenção. Essa criação, ela passou a estar debaixo de maldição com o pecado do homem. Mas Deus, ele redime toda a criação através da obra de Cristo. Cristo não veio só salvar o homem, ele veio redimir toda a ordem criada. Quando Adão e Eva pecam, Deus fala assim: a terra será maldita por sua causa. E quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, não é só o ser humano que vai ser redimido. Existe toda uma recriação, toda uma restauração final que um dia ocorrerá na segunda volta de Jesus. Então, quando nós temos Cristo nos redimindo, isso também é um gesto de generosidade muito grande da parte de Deus. Eu estava ouvindo uma canção esses dias e, para ser sincero, eu estava trabalhando aqui em casa, trabalho home office, e deixei uma canção espontânea, assim, né? 30 minutos de louvor e adoração. Eu coloquei lá e deixei lá, tinham várias canções, então eu não sei o nome dessa música, mas o cantor, ele cantava algo, dizendo assim, algo parecido com Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Era mais ou menos essa a ideia da música, né? Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. E essa frase ficou na minha mente, ficou no meu coração. O Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. No sentido de Cristo é o máximo que Deus pode nos dar. E para ser sincero, Cristo é muito, 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 muito além do que eu mereço. Cristo é infinitamente além do que eu, do que você, do que a que a humanidade toda merece. Então, a redenção também mostra a profunda generosidade de Deus para conosco. Além dele já ter dado ao ser humano toda uma ordem criada pronta, e o ser humano ter estragado, ele vai lá e gratuitamente, pela graça, ele entrega o seu filho para morrer na cruz por nós. Então, a generosidade se revela na criação, se revela na redenção, e ela se revela também em muitas provisões. Eu poderia te dar tantos exemplos bíblicos, até anotei alguns exemplos bíblicos aqui que eu poderia dar sobre a provisão. Eu senti no coração uma direção do Espírito de fazer o seguinte: olhe para a sua vida, olhe para a sua história e veja quantas vezes Deus evidenciou generosidade trazendo uma provisão específica, trazendo um milagre específico, trazendo uma providência específica, né? Esses dias eu fiz um texto lá no meu Instagram e eu estava falando sobre como o livro de Esther revela o Deus da providência. E no livro de Esther não tem o nome de Deus. Eu não sabia disso, talvez se eu não tivesse essa informação, mas no livro de Esther não tem o nome de Deus. Mas isso assusta algumas pessoas, porque quando você lê a história de Esther,
Mardoqueu e todo aquele enredo, você pensa, poxa, como que o nome de Deus não está aqui? Eu nem reparei que o nome de Deus não estava aqui. Porque as digitais de Deus, elas são tão nítidas que mesmo sem ter o nome de Deus, você percebe a ação de Deus orquestrando todo o livramento por trás das cortinas o tempo inteiro. Uma série de coincidências, ou jesuicidências, que estão ali no livro de Esther. E dessa mesma forma, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente vê essa mesma providência de Deus. Eu coloquei lá no Instagram da seguinte forma, ó, quando a gente assiste um filme, a gente não vê o diretor do filme. Você não vê a foto do diretor, você não vê o rosto do diretor, você não vê a expressão do diretor, mas você vê as digitais daquele diretor em todo o filme. Você vê as digitais do roteirista em todo o filme. Porque mesmo sem ele aparecer na tela, a influência perfeita dele está ali. Dessa mesma forma, algumas pessoas podem não ver a face de Deus literalmente, mas veem todos os dias as digitais de Deus na sua história. Gente, isso é profundo demais. Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas, ele falou comigo também, quando ele começou a ministrar isso no meu coração. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre generosidade é que a generosidade é um traço da identidade de Deus. Agora, a segunda coisa, gente, que a gente precisa saber sobre generosidade é a seguinte. Bati no microfone aqui sem querer. A segunda coisa que a gente precisa saber sobre generosidade é a seguinte. A generosidade, ela não deve ser apenas um ato isolado, mas ela precisa ser um estilo de vida nosso. Tá bom? Algumas pessoas acham que generosidade é algo para o 25 de dezembro, é algo para o Natal, é algo de quando tem uma data específica que você vai doar algo para ação social, para um grupo que você ajuda, que você sustenta, ou quando alguém te pedir alguma coisa na rua, você vai ali dar um sustento. Esses são gestos de generosidade, muito bons. Eu recomendo que você faça, de fato, isso é bênção. Mas o convite da Bíblia é um pouco mais profundo, entende? O convite da Bíblia não é só sobre o fazer, é sobre o ser. O ser transborda no fazer. Vou até falar devagar para você pensar nisso aqui. O ser transborda no fazer. Então, a generosidade não é um convite para atos isolados. A generosidade é um convite para um estilo de vida. Isso é o que a Bíblia nos convida a fazer. Nos convida a ser, perdão. Então, quando nós entendemos que a generosidade é um estilo de vida integral, a gente já começa agora a ampliar o conceito para algo muito maior do que, por exemplo, uma ajuda financeira. Tem pessoas que entendem que generosidade é só uma ajuda financeira. Não. Você pode ser generoso no seu tempo. Você pode ser generoso na sua atenção. Você pode ser generoso nas suas palavras. Você pode ser generoso e deve no seu talento. Você deve ser generoso no perdão. Entende? A generosidade é um estilo de vida. E esse estilo de vida vai transbordar em diversos atos da sua história. É diferente do que você apenas ser generoso num determinado momento específico, numa data especial. O convite de Deus é para nós irmos além. Você quer ir além? Tiago, eu quero conhecer a vontade de Deus mais profundamente. Seja generoso. Tenha um estilo de vida generoso. Vá além desse senso comum social que muitas vezes acha que apenas um gesto, uma vez por ano, 2 vezes por ano, sabe? Deus ele quer transformar de fato o nosso coração. Então, essa generosidade, que é um estilo de vida, essa generosidade que é um traço da identidade de Deus, da mesma forma que Deus é amoroso, ele nos transforma em pessoas amorosas, da mesma forma, que Deus é um Deus perdoador, ele nos transforma em pessoas perdoadoras. Deus é um Deus generoso, nos transforma em pessoas generosas, e a generosidade é também um ato de fé e um ato de adoração. Generosidade é um ato de fé e é um ato de adoração. Por exemplo, lá na comunidade nós colocamos a aula sobre generosidade junto com outras disciplinas espirituais, né? E eu não lembro de todas agora de cabeça, mas fizemos aulas sobre oração, aulas, na verdade, né? Mais de uma, aulas sobre oração, acho que tem 3 ou 4 aulas sobre oração, 3 ou 4 aulas sobre jejum, aulas sobre leitura bíblica, aulas sobre... Tem várias disciplinas. E a última que eu coloquei, se não me falha a memória, foi generosidade. Junto com oração, junto com jejum, comunhão, né? Junto com leitura bíblica. Por quê? Porque a generosidade
também é um ato de fé e um ato de adoração. Eu vou trazer para você um texto aqui. Vou trazer para você um texto que vai surpreender muitas pessoas que nunca leram esse versículo. Eu só vou deixar uma gotinha de curiosidade para vocês. Uma gotinha de curiosidade para vocês. Atos capítulo 10. Abre na sua Bíblia comigo. Atos capítulo 10. Versículo... Deixa eu pegar aqui. Eu não tinha separado esse versículo antes. Aqui, ó. Versículo 3. Vamos versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele quem já? O Cornélio, né? Que é um capítulo que começa falando sobre Cornélio. Ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Versículo 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha que profundo isso aqui, gente. Eu nem vou aprofundar muito, senão a gente vai ter que fazer um outro devocional só sobre isso. Mas eu quero, de fato, instigar você. Quero deixar você com essa curiosidade, essa sede no coração. A gente entender um pouco mais sobre isso. O anjo chega para Cornélio. Ele fala assim: Cornélio, a sua oração e as suas esmolas chegaram como oferta memorial diante de Deus. Então, quando o Cornélio ajudava os pobres, esmola aqui ia ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Quando o Cornélio ajudava o necessitado, aquilo subia para Deus como algo bom no mesmo nível da oração. Ajudar os outros, ser generoso com os outros. E esse exemplo aqui é de finanças, é de pecúnia, dinheiro, esmola, tá? Mas tudo que a gente falou, tempo, talento, atenção, palavras, tudo em que você pode demonstrar a tua generosidade, esse ato de generosidade ele sobe para Deus como oferta memorial, tal qual a oração, tal qual o jejum, tal qual todas as disciplinas espirituais. Então, generosidade é um gesto de adoração diante de Deus. Mas generosidade também é um gesto de fé. Nós falamos aqui de gesto de fé e de adoração. Adoração eu já expliquei. Mas por que generosidade também é um gesto de fé? Porque a gente pode variar entre dois tipos de mentalidade. A gente pode ter dois tipos de mentalidade. O primeiro tipo é a mentalidade da escassez, né? A mentalidade da escassez, basicamente, pensa da seguinte forma. Existe uma quantidade de riquezas limitadas no mundo. Então, já que essa quantidade é limitada, já que essa quantidade é escassa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu, depois os outros. E essa mentalidade enxerga toda a generosidade como uma perda. Se eu entregar ao outro, eu estou perdendo. Então isso vai gerar um coração cada vez mais avarento, né? A Bíblia vai dizer que Deus ama ao que dá com alegria. Então não é só você entregar, entregar com alegria. Se você entrega com pesar, entrega com tristeza, entrega com aquele sentimento que você está perdendo algo, está desperdiçando algo, a avareza está corroendo teu coração. Mas a segunda mentalidade é a mentalidade da generosidade, a mentalidade da prosperidade, a mentalidade da provisão, a mentalidade da dependência, da confiança em Deus. Por que generosidade é um ato de fé? Porque quando eu sou generoso com o outro, eu não entendo que eu estou perdendo. Eu confio que Deus é poderoso o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Eu lembro de uma situação bastante... uma situação pequena, ridícula, né? Do dia a dia, mas bastante interessante sobre isso. Certa vez eu estava andando pela rua, eu estava com R$ 20 no bolso, uma cédula de R$ 20. Eu tinha só aquele dinheiro para poder voltar para casa, na época estagiando e andava de ônibus para cima e para baixo, rapaz, e estava só com aquela cédula aí para poder voltar para casa, então nem dinheiro trocado eu tinha. Estava indo para pegar o ônibus, né? E me veio um pensamento, passei por um pedinte, e me veio no coração muito forte de entregar aquele dinheiro. E aí eu já comecei já a lutar com Deus. Falei, não é possível, eu tô com R$ 20 aqui, eu tenho que voltar para casa. E aquela coisa muito forte, muito diferente. Eu sabia que era Deus. Estava tentando, na verdade, lutar contra aquilo, mas sabia que era Deus. De entregar aquele valor para aquela pessoa que estava ali no estado de necessidade. E aí
para resumir a coisa, para não perder muito tempo aqui contando a vocês, eu entreguei aquilo e senti, ao mesmo tempo que senti paz no coração, mas falei assim, agora eu tô sem ter com que voltar para casa. Olha que loucura isso. Do ponto onde eu encontrei aquele pedinte, que eu entreguei o valor, continuei caminhando até o ponto de ônibus, né? Entre o lugar onde eu entreguei o valor pro pedinte até o ponto de ônibus, eu nunca achei dinheiro na rua. Eu sempre oro a Deus, Deus, não me permita achar dinheiro. Se eu achar dinheiro na rua, eu vou entender que é provisão de Deus. Se for alguém que perdeu, não me permita achar. Se eu achar, eu vou entender. Sempre orei a Deus assim. E naquele dia eu achei. Né, os mesmos R$20 que eu tinha entregue ao pedinte, achei na rua, acabei achando na rua. Loucura, né? Antes de chegar num ponto de ônibus, achei. E ali eu encontrei paz no coração, pude voltar para casa e pude entender que Deus, na verdade, ele proveu para mim. Quando eu entreguei aquilo, quando eu fui generoso, aquilo não faltou. Deus não vai deixar faltar na vida de quem é generoso. Isso é um exemplo de muito pequeno, muito pequeno. R$20, voltar para casa, sabe? Pegar um ônibus só. Mas poderia contar coisas muito maiores, mais profundas aqui. Ou você pode lembrar de situações maiores e mais profundas na sua vida. A Bíblia está recheada de situações maiores e mais profundas, onde a generosidade, ela te faz habitar no lugar de dependência de Deus, no lugar de descanso de Deus. A avareza não. Quando você é avarento, você pensa, estou perdendo. Estou perdendo tempo, estou perdendo dinheiro, estou perdendo atenção, estou perdendo talento, estou perdendo palavras, estou desperdiçando. A generosidade é o contrário. Você confia que Deus já te entregou muito mais do que você precisa e que Deus vai prover e nunca vai deixar faltar na sua vida. Com isso, eu não estou dizendo que uma pessoa que crê em Deus não vai passar por dificuldade financeira. Poxa, eu seria hipócrita de falar isso aqui e seria um falso evangelho. Tá? Não estou pregando isso, estou dizendo que você vai ser ultramilionário se você crê em Deus, não é isso. Mas você confiar que Deus colocou as suas mãos, colocou a sua vida, colocou o seu talento, colocou o seu tesouro como instrumento de bênção na vida das pessoas, a partir desse momento, quando você se posiciona dessa forma, você será patrocinado pelo próprio Deus. E Deus nunca vai deixar faltar na sua vida. Ele sempre vai suprir a sua necessidade. Davi, em certo salmo, ele fala assim, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, Deus é o Deus de provisão. Então, ser generoso também demonstra fé. É um ato de fé. Não é só um ato de adoração, é um ato de fé. É um ato onde você mostra, eu creio num Deus que supre todas as minhas necessidades. Entende? E uma coisa que a gente tem que pensar sobre generosidade é desafiar essa visão de dar apenas quando sobrar. Quando sobrar, eu vou ser generoso. Não. Por quê? Porque muitas vezes não vai sobrar. Porque muita gente faz a conta errada, entende? Já quando sobrar tempo... Como deve ser, para pensar comigo, como deve ser a vida de oração de alguém que ora quando sobra tempo? Como deve ser a vida de leitura bíblica de alguém que só lê a Bíblia quando sobra tempo? Perguntar para você, você tem tempo sobrando aí no seu dia, velho? Me diga aí, você tem tempo sobrando no seu dia? Eu não conheço ninguém, pelo menos assim, a vida adulta, né? Um adulto comum, eu não conheço ninguém que tenha tempo sobrando na vida. Ninguém, zero, não conheço ninguém, velho, ninguém. Quem eu conheço que tem tempo sobrando na vida é criança, entende? Mas, gente, quando a gente deixa para quando sobrar, não vai dar. Não precisa ser profeta, não precisa ter dom de revelação, palavra de conhecimento. Quando você espera sobrar, não vai sobrar. Ser generoso e confiar. O ato de fé está aqui. Você entrega primeiro. Você não espera sobrar, você entrega primeiro. O ato de fé é esse. Porque você crê que Deus vai prover generosamente na sua vida. E nunca vai faltar. Compreende? Então, essa mentalidade, quando sobrar eu vejo. Nunca vai sobrar. Se você não priorizar, você nunca vai experimentar a delícia que é exercer generosidade. E eu quero fechar esse nosso devocional, que é quase que um estudo sobre generosidade, né? Se bem que a aula na comunidade é muito mais tempo, mais exemplo, mais profundidade, mas para falar, para a gente fechar esse devocional, gente, a generosidade, ela tem muito a ver e conecta muito também com liberdade, né? A generosidade, na verdade, é um instrumento, é uma chave de liberdade.
A generosidade nos liberta da escravidão, do materialismo, do egoísmo, do medo. A generosidade é uma chave para a liberdade emocional e espiritual. Teve um devocional que nós fizemos aqui. E, poxa, eu não vou conseguir lembrar agora o nome do devocional para poder indicar quem daqui é a primeira vez. Eu não vou conseguir lembrar. Mas teve um devocional que a gente fez aqui. Deixa eu ver se foi. Deixa eu pegar uma palavra-chave aqui no nosso canal para ver se consigo achar que esse devocional eu quero muito indicar. Deixa eu ver aqui se eu colocar uma palavra aqui. Se vai aparecer. Aqui, ó. O poder do desapego. Depois de terminar esse devocional, vem aqui no nosso canal e coloca assim, ó. O poder do desapego. Devocional da manhã, Tiago Batista, vai aparecer. E nós falamos sobre como é importante nós tirarmos coisas que são sobrecarga na nossa vida. Eu comecei a dar exemplo. Olha quantas roupas você tem no seu guarda-roupa que você não usa. E não usa há muito tempo. Tem gente precisando de roupa. Quantos tênis você tem, você não usa há muito tempo. Tem gente precisando de tênis. Comecei a dar exemplo assim, de ação social e tal. Mas a gente trabalhou espiritualmente o fato de que quando a gente começa a tirar esses excessos da nossa vida, as portas se abrem. Quando você começa a tirar o excesso do teu celeiro, vem mais coisa do céu para você. E quando você não é generoso, quando você trava, o céu também trava. Quando você trava, o céu também trava. Entende? Quando você deixa de fluir e se torna uma represa, Deus deixa de fluir na sua vida. Porque uma represa, se você começa a colocar água, aquela água não tem para onde fluir, não tem para onde vazar, meu irmão, vai dar enchente, vai dar tragédia, vai dar destruição. Quantas cidades brasileiras, né, já foram profundamente destruídas por conta de enchente? As tragédias estão aí. Na nossa vida emocional, espiritual, acontece a mesma coisa. Quando a gente deixa de fluir em generosidade, o céu trava e tem uma trava de segurança no céu. Opa, tem que travar aqui, ó, porque se eu continuar derramando na vida de fulano que está travado, que está represando, que está prendendo, eu vou causar uma tragédia na vida de fulano. Então, a generosidade ela é uma chave para a liberdade espiritual. Eu te convido a você ter um voto com Deus de generosidade. Eu te convido. E quem vai fazer o voto é você. Eu não vou dizer o que é que você vai entregar, o que é que você vai fazer, o que é que você vai... É você e Deus, meu irmão. Se não falar que é sugestão minha, que é força de... que é pressão, que é isso. Vai ser você e Deus. Mas faça um voto de fé. Dizer assim, ó, Senhor, se isso aqui que foi pregado no devocional hoje, se isso aqui é verdade, de fato, me mostra. Você vai fazer um ato de fé, um gesto de fé ao Senhor. Claro que vai desaguar em outras pessoas vão ser abençoadas pela sua vida. Mas, meu irmão, esse vai ser um gesto para Deus te mostrar na prática o efeito disso. E é engraçado que a generosidade é um dos princípios que, até se uma pessoa crê em Deus, o princípio tem efeito na vida dela da mesma forma. Conheço várias pessoas que, apesar de não crerem em Deus, apesar de não seguirem a Bíblia, elas praticam a generosidade e tem um efeito disso na vida delas, né? Às vezes Deus, a pessoa que lê a Bíblia, que crê em Deus, está com a mente tão fechada que Deus tem que abençoar e usar pessoas que nem creem nele, mas que são instrumentos de bênção na sociedade também, né? Então, assim, você vai fazer esse gesto com Deus, esse voto com Deus. Quando Deus provar, mostrar na sua vida, que Ele vai mostrar, você vai transicionar. Não vai ser mais um gesto de generosidade. Você vai agora desenvolver um espírito generoso. A generosidade vai ser um estilo de vida para você. E mais do que finanças, muito mais. Eu enfatizo isso porque muitas pessoas ficam presas, limitadas a isso. Generosidade de tempo, generosidade de talento, generosidade de atenção, generosidade de palavras, generosidade do que quer que você imaginar. E Deus vai colocar no teu coração. Quando a pessoa chegar para você, quando a situação chegar para você, vai brilhar um letreiro na sua mente, assim no seu coração, generosidade. Você já vai saber que é Deus falando com você. Gente, eu creio, eu vejo pelos olhos da fé muitas pessoas tendo experiências profundas com Deus através da prática da generosidade. Olha, eu tenho tanta coisa para falar aqui ainda, mas o horário já está bastante avançado, então quero terminar orando com você nesse momento para nós fecharmos esse devocional, tá bom? Antes da gente orar, convido todos vocês a deixar um like nessa transmissão para que essa mensagem chegue para mais pessoas ainda e convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no nosso canal
e para estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Gente, é um grupo fechado, não tem conversa paralela, não tem corrente de mensagem, repasse isso, repasse aquilo, não. É um grupo feito unicamente para te mandar diariamente o link dos devocionais, né? Então você recebe na palma da mão, você vence a inconstância com muito mais facilidade, recebendo o link na palma da sua mão no seu WhatsApp. E mais, durante o dia, eu compartilho com você as anotações pessoais do nosso devocional para você estudar, para você mastigar, para você aprofundar ainda mais a palavra de Deus. Então, para entrar no nosso grupo, clica no link que está fixado nos comentários. E lá também tem um link da nossa comunidade do discipulado que você não pode ficar de fora. Estou até lembrando, estava conversando com uma pessoa recentemente, uma pessoa muito querida, deve estar assistindo até o devocional aqui, a pessoa falando, Thiago, Deus colocou na minha vida esse dom da generosidade. E a Bíblia fala sobre isso, né? Além dos dons espirituais, dom de línguas, profecia, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Tem um outro rol de dons na Bíblia, que vai ter lá dom de administrar, dom de ensinar e o dom da generosidade. Pessoas nas quais Deus colocou uma abundância especial, uma abundância específica. Não é para a pessoa ter, uns tem mais, outros tem menos. A ideia não é essa. A ideia é que essa pessoa tenha ferramentas para abençoar, tenha ferramentas para prover, tenha ferramentas para empreender no reino, tenha ferramentas para ser resposta para muitas dores da sociedade. E Deus, Ele quer gerar isso nos nossos corações. Eu creio muito nisso. Então, quero te convidar a orar comigo com fé. Eu não sei qual é a direção específica que Deus vai te dar na sua vida, mas essa mensagem é semente suficiente para te causar uma transformação revolucionária. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por essa direção, por essa visão do céu para nós. Meu Pai, nós queremos te entregar cada gota de avareza que possa haver no nosso coração. Nós te entregamos, nós confessamos, nós pedimos misericórdia e oramos para que o Senhor gere em nós um espírito generoso. Meu Pai, aqueles que vão fazer um voto contigo, que vão firmar algo contigo, Senhor, que eles sejam tocados, alcançados pelos teus milagres, pela tua glória, pela tua presença. E conforme nós pregamos aqui, conforme nós conversamos aqui, que a generosidade não seja um gesto isolado em uma data especial, mas que seja um estilo de vida. Porque é algo que faz parte da sua identidade. E quando o Senhor transfere o seu caráter, o seu coração para nós, isso também é transferido para nós. Nos ajuda a desenvolver, a exercitar, a crescer nisso, para que a generosidade seja um ato constante de adoração nas nossas vidas e também um ato de fé. Eu te agradeço muito pela vida de cada um dos que estão aqui. Declaro uma bênção especial sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, gente. Antes de sair desse devocional, comenta aqui qual foi a parte que mais falou ao teu coração. É muito, muito, muito importante o teu feedback. Sempre faço questão de ler todos os comentários e também de respondê-los. Essa interação é um presente de Deus para nós. Sua presença é um presente, tá bom? Tamo junto sempre, gente. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.